um belo discurso de US$ 1 bilhão após o jantar. Na noite de 12 de dezembro de 1900, quando cerca de 80 pessoas da elite financeira mundial encontraram-se no salão de banquetes do University Club, na Quinta Avenida, para homenagear um jovem vindo do Oeste, poucos convidados perceberam estar diante do mais importante episódio da história da indústria dos Estados Unidos. Edward Simmons e Charles Stewart Smith, muito agradecidos pela hospitalidade com que foram recebidos por Charles Schwab na visita que haviam feito pouco tempo antes a Pittsburgh, organizaram um jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, a nata da Sociedade Financeira do Leste. Não esperavam, porém, o impacto que ele causaria na reunião. Na verdade, Schwab havia sido prevenido pelos amigos de que o grupo dos abastados de Nova York não se deixariam impressionar pela oratória, e que caso não quisesse entediar os Stillmans, Hammonds e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a uns 15 ou 20 minutos de superficialidade e só. Inclusive, John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab como pedia sua alta posição, pretendia honrar a mesa do banquete com sua presença apenas por um breve tempo. E no que se refere à imprensa e público, o evento era de tão pouca importância que não lhe foi feita qualquer referência nos meios de comunicação. Assim, os dois anfitriões e seus distintos convidados saborearam os habituais 7 ou 8 pratos. Houve pouca conversa sobre assuntos cuidadosamente escolhidos. Entre os banqueiros e corretores presentes, poucos conheciam Schwab, cuja carreira florescera nos arredores do rio Monongahela. Porém, antes que terminasse a noite, todos, inclusive Morgan, o mago das finanças, ficariam impressionados e a United States Steel Corporation, um bebê de US$ 1 bilhão seria concebido. É pena que nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar tenha sido feito. Alguns pontos foram repetidos em outra ocasião, durante um encontro semelhante, dessa vez com banqueiros de Chicago. E ainda mais tarde, quando o governo entrou com uma ação para dissolver o truste do aço, ele deu, do banco das testemunhas, sua versão dos argumentos que estimularam Morgan a uma frenética atividade financeira. É provável, no entanto, que tenha sido um discurso despretensioso, nada rebuscado, pois as sutilezas de linguagem nunca preocuparam Schwab, cheio de sátiras combinadas com graça e inteligência. Apesar disso, sua fala teve uma força e um efeito estimulante sobre os 5 bilhões de capital estimado, representado pelos convidas. Depois de Schwab falar durante 90 minutos, enquanto os participantes da reunião se encontravam ainda sobre o encanto de suas ideias, Morgan o levou para um canto discreto, onde se sentaram e, balançando as pernas do alto do assento desconfortável, conversaram por mais 1 hora. A mágica da personalidade de Schwab atuava à força máxima, mas o mais significativo e marcante foi o programa bem elaborado e claramente definido apresentado por ele para a ampliação da Steel. Muitos tentaram fazer Morgan se interessar pela formação de um truste do aço, à maneira das associações de biscoitos, arames, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John Gates, sempre ousado, pressionou-o, mas Morgan não confiou nele. Os jovens Moore, Bill e Jim, corretores de ações de Chicago, responsáveis pela união de um truste de fósforos com uma empresa de biscoitos, também insistiram e falharam. Albert Gary, o sisudo advogado, desejou promover o assunto, mas não era suficientemente bom para impressionar. Até a eloquência de Schwab levar Morgan às alturas de onde pôde visualizar os bons resultados do mais arrojado empreendimento financeiro já concebido, o projeto tinha sido considerado o sonho delirante de alguém em busca de dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou na geração anterior a atrair milhões de companhias pequenas
e às vezes mal administradas para grandes e competitivas associações, tornou-se atuante no mundo do aço pelos meios técnicos desse jovial pirata dos negócios, John Gates. Ele já havia formado a American Steel and Wire Company, resultado da fusão de uma cadeia de pequenas empresas, e criara junto com Morgan a Federal Steel Company. A National Tube e a American Bride eram duas outras firmas de Morgan, e a Moore Brothers havia abandonado o negócio dos fósforos e dos biscoitos para formar o grupo americano, setores de folha de Flandres, de aros de aço, de chapas de aço e a National Steel Company. No entanto, essas associações eram insignificantes se comparadas ao gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, com 53 sócios e proprietários. As empresas podiam associar-se à vontade, mas ainda que operassem em bloco, não representariam qualquer ameaça à organização de Carnegie, e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês Carnegie também o sabia. Das magníficas alturas do castelo Esquivel, ele havia percebido, primeiro com deleite e depois com ressentimento, as tentativas de inclusão das pequenas empresas de Morgan em seu negócio. Quando as tentativas começaram a tornar-se ousadas demais, a disposição de Carnegie traduziu-se em raiva e retaliação, e ele decidiu copiar cada uma das fábricas rivais. Até aí, não havia demonstrado interesse em arames, aros ou lâminas. Ao contrário, ficava satisfeito em vender para essas companhias o aço bruto e deixar que trabalhassem o material de forma que desejassem. Então, com Schwab e seu hábil tenente, planejou encostar os inimigos na parede. Assim, no discurso de Charles Schwab, Morgan viu a resposta para seu problema de associação. Um truste sem Carnegie, o maior deles todos. Não seria um truste de forma alguma. Seria, como disse um escritor, um pudim de ameixas sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, embora não fosse uma clara afirmativa, sugeria sem dúvida que a enorme empresa de Carnegie poderia unir-se às de Morgan. Ele falou sobre o futuro do aço no mundo, a reorganização para a eficiência, a especialização, a dissolução das fábricas mal-sucedidas, com a concentração de esforços naqueles em crescimento, o comércio de minério, a economia nos departamentos administrativos e operacional e a conquista de mercados estrangeiros. Mais do que isso, disse aos especuladores presentes onde estavam os erros de sua habitual roubalheira. Seu propósito, ele concluiu, era criar monopólios, aumentar preços e obter gordos dividendos como prêmio. À sua maneira entusiástica, Schwab condenou o sistema. A falta de visão de tal política, disse aos ouvintes, ficava patente pelo aprisionamento do mercado em uma era em que tudo apontava para a expansão. Argumentou que o barateamento do custo do aço criaria um mercado em permanente expansão, com a descoberta de novos usos e a conquista de uma boa fatia do mercado mundial. Na verdade, embora não o soubesse, Schwab foi um apóstolo da moderna produção em massa. Assim, o jantar no University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa pensar nas otimistas previsões de Schwab. Ele voltou a Pittsburgh para dirigir o negócio de aço para W. Andrew Carnegie, enquanto Gary e os demais retornaram ansiosos ao mercado de ações, à espera do próximo movimento. Não foi preciso esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o grande número de razões que Schwab colocara diante dele. Quando teve certeza de que não resultaria dali uma indigestão financeira, chamou Schwab e o achou um tanto retraído. Schwab disse que o Sr. Carnegie poderia não gostar se descobrisse que o presidente de sua companhia flertava com o imperador de Wall Street, a rua da qual o chefe prometera jamais pisar. Então, foi sugerido por John Gates, o intermediário, que se Schwab por acaso estivesse no Believe Hotel, na Filadélfia,
Então Morgan poderia também estar lá, por coincidência. No entanto, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente adoentado em casa, em Nova York. Assim, pressionado pelo convite do superior, Schwab foi a Nova York e apresentou-se ao financista. Alguns historiadores econômicos acreditam que do início ao fim da história, a cena foi dirigida por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab, o famoso discurso, o encontro noturno no domingo entre Schwab e o rei do dinheiro seriam eventos arranjados pelo astucioso escocês. A verdade é exatamente o oposto. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele não sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, estaria disposto a ouvir uma oferta de compra, especialmente em se tratando de um grupo que, segundo ele, não tinha um só santinho entre seus integrantes. Mas Schwab foi para o encontro levando 6 folhas escritas de próprio punho, cheias de números precisos que representavam o valor concreto e a potencial capacidade de ganhos de cada uma das siderúrgicas que ele considerava estrelas essenciais no novo firmamento do metal. 4 homens estudaram os números a noite toda. O chefe, claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, um cavalheiro e conhecedor do assunto. O terceiro era John Gates, a quem Morgan não levava a sério, considerando-o um jogador. O quarto era Schwab, que na época sabia mais sobre o processo de fazer e vender aço do que qualquer um. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh não foram questionados em momento algum. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, então valia tanto e não mais. Insistiu também que só fossem incluídas na operação as empresas indicadas por ele. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição dos amigos, que queriam descarregar suas companhias nos amplos ombros de Morgan. Assim, deixou de fora, deliberadamente, diversas grandes firmas sobre as quais os Walraces e Carpentiers de Wall Street tinham pousado olhos cobiçosos. O dia amanhecia. Morgan se levantou e endireitou as costas. Só uma pergunta não fora respondida. Você acha que pode persuadir Andrew Carnegie a vender? Perguntou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se você conseguir que ele venda, eu me encarrego da questão, disse Morgan. Até aí tudo bem, mas será que Carnegie venderia? Quanto pediria? Schwab pensava em algo em torno de 320 milhões de dólares. De que maneira ele receberia esse pagamento? Em ações ordinárias ou preferenciais? Em títulos? Em dinheiro? Ninguém pode levantar $1/3 bilhão em dinheiro. Em janeiro, houve uma partida nos semicongelados campos de golfe de St. Andrews, em Winchester, que Andrew Carnegie disputou embrulhado em suéteres para suportar o frio, enquanto Charles Schwab falava sem parar, como de hábito, para manter o espírito alerta. Todavia, nenhuma palavra sobre negócios foi mencionada, até que a dupla sentou-se, no calor aconchegante do chalé de Carnegie. Então, usando a mesma persuasão com que havia hipnotizado 80 milionários no University Club, Schwab derramou as tentadoras promessas de aposentadoria no conforto dos milhões não declarados para satisfazer os caprichos sociais do outro. Carnegie capitulou, escreveu um número numa folha de papel, entregou-o a Schwab e disse: certo, é por essa quantia que venderemos. A quantia era de aproximadamente 400 milhões de dólares, e ele chegou a tal cifra, tomando como preço básico os 320 milhões mencionados por Schwab, mais 80 milhões que representavam o valor do aumento de capital dos 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan em tom lamentoso:
e deveria ter pedido mais 100 milhões de dólares. Se tivesse pedido, teria conseguido, disse Morgan em tom animador. Houve um certo alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou, informando que a comunidade internacional do aço estava assustada com a gigantesca associação. O reitor Hadley de Yale declarou que, a menos que os trustes fossem regulados, o país poderia esperar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Porém, o hábil manipulador de ações, Kinney, colocou mãos à obra e empurrou as novas ações para o público, com tanta disposição que todo o excesso, estimado em cerca de 600 milhões de dólares, foi absorvido num piscar de olhos. Dessa forma, Carnegie teve seus milhões. O grupo de Morgan ficou com 62 milhões de dólares pelo incômodo, e todos os rapazes de Gates, a Gary, receberam sua cota de milhões. Schwab, aos 38 anos, teve sua recompensa, tornou-se presidente da nova corporação e permaneceu no controle até 1930. A dramática história de Big Business que você acabou de ler foi incluída neste livro porque é uma perfeita demonstração do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente material. Imagino que alguns leitores questionarão a declaração de que um mero e intangível desejo possa converter-se em seu equivalente material. Não se pode converter nada em alguma coisa. A resposta está na história da United States Steel. Essa organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano pelo qual a organização recebeu as usinas siderúrgicas, que lhe deram estabilidade financeira, foi criado na mente desse mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que formaram a United States Steel. As siderúrgicas e o equipamento mecânico adquiridos pela corporação, depois que ela teve sua existência legalizada, foram secundários, mas uma análise cuidadosa mostrará o fato de que o valor estimado das propriedades adquiridas pela corporação aumentou mais ou menos em 600 milhões de dólares, simplesmente pela transação que as consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles Schwab, mas a fé com que ela foi transportada para as mentes de Morgan e dos outros, foi vendida com um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares. Não é propriamente uma soma insignificante para uma ideia. O que aconteceu com alguns daqueles que pegaram sua parte no lucro de milhões de dólares resultante dessa transação é assunto que não nos preocupa no momento. O principal aspecto da extraordinária realização é que ela serve como prova inquestionável da importância da filosofia descrita neste livro, porque essa filosofia foi a base de toda a transação. Além disso, a viabilidade da filosofia ficou clara com a prosperidade da United States Steel Corporation, que se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que o lucro de 600 milhões de dólares obtido com a ideia de Schwab foi merecido. A riqueza começa em forma de pensamento. O volume da riqueza é limitado pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em ação. A fé remove as limitações. Lembre-se disso quando for negociar com a vida o preço daquilo que você quer. Lembre-se também de que o criador da United States Steel Corporation era praticamente desconhecido na época, até dar à luz sua famosa ideia, e ele era apenas o homem de confiança de Andrew Carnegie. Depois disso, galgou rapidamente uma posição de poder, fama e riqueza. Olá, amigos e ouvintes do canal Audiolivro.club. Para encerrar esse capítulo com chave de ouro, temos a história magnífica de fé e superação de Charles Schwab, que acabara de ser aceito ao clube de pessoas promissoras e de impacto financeiro.
Schwab era nada mais, nada menos que CEO da maior siderúrgica existente até aquele momento, e foi apresentado aos anfitriões da respeitável University Club. A Carnegie Steel Company, empresa pertencente a Andrew Carnegie, que Charles Schwab presidia, havia ensinado muito sobre a indústria do aço, e sua robustez permitiu que Schwab conseguisse ter uma visão mais ampla sobre o mercado do minério e suas variantes, a ponto de saber se os concorrentes estariam obtendo grandes lucros ou insignificantes. Simplesmente ele dominava o assunto, e por isso foi apresentado aos sócios. Schwab aceitou e quis participar do ciclo social de Wall Street, porque tinha dentro de si um objetivo maior. Como CEO da empresa de Carnegie, Schwab se via limitado a uma única empresa e uma única renda. Mas se a empresa de Carnegie operasse com a participação do mercado financeiro, injetando mais dinheiro e tendo ele como CEO, poderia aumentar muito a sua renda, pois não existia uma segunda pessoa com mais ou igual conhecimento, ou seja, sem concorrente para o cargo. Schwab foi em frente com o seu propósito mesmo com medo. Poderia ter dado errado, mas enfim, deu tudo certo. Assim, aprendemos que quanto melhor formos em nossas especialidades, menos concorrência. Sendo assim, devemos dedicar muita atenção em nossas operações, procurando ser sempre o melhor em nossos ofícios. Quando alguém mencionar o produto, estará automaticamente mencionando o nosso nome. Como quando mencionamos campeão, lembramos do Senna, futebol, Pelé, aviação, Santos Dumont, mercado do aço, Charles Schwab. Andrew Carnegie era o dono da empresa, mas Schwab era o cérebro por trás das operações que transformava a matéria-prima em milhares de dólares de puro lucro. E essa história nos ensina que, antes de sermos interesseiros, temos que ser interessante. Temos que nos preencher de bons conhecimentos e conteúdos. Assim, não teremos muita dificuldade de participar de ciclos sociais elevados, que possa nos fazer galgar patamares maiores. Vamos ficando por aqui e não se esqueça de dar aquele apoio ao canal com seu joinha. Até o próximo vídeo.